E aí, pessoal, animados? Nessa unidade eu vou falar sobre o 8º dos 12 princípios fundamentais da animação, conhecido como Secondary Action, que aqui no Brasil nós conhecemos como o princípio da ação secundária. O princípio da ação secundária fala sobre pequenas ações que são usadas para apoiar ou enfatizar uma ação principal. Adicionar ações secundárias na sua animação vai ajudar a adicionar mais dimensões nos seus personagens e objetos, deixando eles muito mais expressivos, e um movimento que podia então ser simples vai se tornar uma coisa muito mais interessante. Por exemplo, a diferença entre você dar uma simples mordida em um lanche e morder um lanche muito gostoso quando você já está morrendo de fome vai estar principalmente nas ações secundárias, como fechar os olhos, lamber os lábios, mexer a cabeça. São ações secundárias porque você podia simplesmente morder o lanche, mas elas dão muito mais ênfase na ação. Ela intensifica, mostra que aquele lanche realmente estava gostoso. Agora, uma outra situação. Tem um objeto no chão e o personagem vai erguer aquele objeto. E é um objeto muito pesado. Que ação secundária você pode fazer para dar a entender isso? Você pode, por exemplo, fazer com que ele esfregue uma mão na outra, com uma ideia de que ele está se preparando para erguer aquele objeto. Ou você pode, enquanto ele carrega aquele objeto, ficar saindo gotas de suor dele, as pernas tremendo, ele ficar muito curvado para baixo. Ou quando ele termina de fazer aquele movimento, ele seca o suor do rosto, porque foi muito esforço. São ações secundárias que vão reforçar a ação primária, que era simplesmente carregar o objeto, mas que demonstra que aquele objeto era pesado. São pequenos detalhes que fazem toda a diferença. Um outro exemplo é se um personagem está caminhando, o movimento principal vão ser das pernas, e o movimento secundário vai ser tudo o que dá maior expressividade nessa caminhada. Se o personagem estiver bravo, por exemplo, ele pode estar soltando fumaça pelas orelhas, batendo os braços, pisando pesado. E se ele está mais tranquilo, ele pode estar com os braços leves, ele pode estar assobiando. Tudo isso vai dizer como está sendo aquela caminhada, que é o movimento principal. As ações secundárias, elas também vão acontecer como resultado de uma ação principal, reagindo a ela. Então, se um personagem, por exemplo, tem uma capa e ele se movimenta, essa capa, então, vai se movimentar. Ela é uma ação secundária, ela não é a ação principal, ela não é a parte principal da animação. O personagem simplesmente tem uma capa, é um acessório, mas ela vai reagir aos movimentos que o personagem está fazendo. E outro exemplo, se o personagem usa um chapéu, ele tem uma cena e ele vai pular um obstáculo. Ele vai pular um buraco. Quando o personagem pula, por exemplo, esse chapéu pode saltar da cabeça do personagem. É uma ação secundária. A ação principal é o salto. Mas o fato de você fazer esse chapéu sair da cabeça do personagem só vai intensificar a ideia de que foi um salto muito grande. Ele teve um certo esforço para fazer aquela ação. A expressividade das sobrancelhas
ficar batendo o pé ou a mão quando você está com pressa ou ansioso, o movimento do cabelo, uma saia numa ventania, um dente caindo, uma gota de suor, lamber os lábios, tudo isso são ações secundárias. E por isso é importante lembrar também do princípio de continuidade e sobreposição, que vamos relembrar então, que é quando um corpo tem continuidade em um movimento e cada item vai se mover de uma forma diferente, uma velocidade diferente, de acordo com as suas características. Então, uma gota de suor vai deixar mais expressivo um movimento, um dente caindo ou uma roupa balançando, isso tudo são movimentos de ação secundária. Mas cada um desses itens vai ter um tempo diferente. E isso também faz parte da ideia do princípio de continuidade e sobreposição da ação. Mas uma coisa você tem que ter sempre em mente, que seja qual for o caso, a ação secundária nunca deve distrair ou esconder a ação principal, mas sempre reforçar a ação principal. Porque a ideia não é tirar a atenção do que está acontecendo em cena. Isso só iria atrapalhar a narrativa da animação. E a ideia também, muito menos, é esconder a ação principal. Então, por exemplo, se um personagem está envergonhado e ele vai colocar as mãos na frente do rosto para expressar que ele está tímido. Se ele cobrir completamente o rosto, ele vai cobrir uma das partes mais importantes do personagem e vai tirar toda a expressividade, acabando então com uma ação principal. Em vez disso, ele pode ficar olhando para os lados de forma muito rápida ou começar a suar frio, uma gota imensa de suor escorre pela cabeça do personagem, ou ficar batendo o pé de forma acelerada para mostrar que ele está ansioso, desconfortável com a situação, ou olhar para baixo e colocar os cabelos atrás da orelha. São todas opções para mostrar que ele está tímido, que ele está sem graça, desconfortável com aquela situação, sem atrapalhar a ação principal, sem escondê-la. Isso também é trabalhado no conceito de staging, que é o conceito de encenação, que fala sobre cuidar para que os movimentos sejam sempre claros e visíveis, em um ângulo sempre cuidadosamente planejado. Então, a ação secundária tem que sempre servir de apoio para a ação principal e nunca atrapalhar ou distrair. E os princípios da animação, eles estão sempre todos vinculados um ao outro. É isso, então. Com isso, chegamos ao fim de mais uma unidade. Espero que vocês tenham gostado e entendido que é o 8º dos 12 princípios da animação. Obrigada por estarem comigo até aqui. Um abração e até mais.